Senhores vereadores, senhoras vereadoras, colegas, professores, pessoal de apoio, público presente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesta casa para compartilhar não somente com os vereadores, mas também os nossos colegas, o que nós fizemos uma solicitação aqui nesta casa em relação ao projeto de lei número 03/2018, que trata da criação do Fundo Municipal de Educação. Algumas pessoas me questionaram que fundo é esse, por que está sendo criado este ano este fundo. A lei, tanto a Lei 9396, de 96, que é a LDB, a Lei 11.494, de 2007, e a Lei 11.738, de 2008, todas elas vêm tratar de recursos que financiam a educação. Todas elas vêm também tratar e especificar que estes recursos da educação, eles são divididos em dois blocos, 60% e 40%. 60% ele é destinado exclusivamente à remuneração dos professores. Os outros 40% é para todas as demais despesas da educação. E tanto essas três leis, aliás, nestas três leis que eu citei aqui anteriormente, todas elas sempre disseram e vieram dizendo que os recursos da educação deveriam ser geridos pelos secretários de educação. Mas até a presente data, e isso não acontece só em Medeiros Neto, mas no país inteiro, quem administra, quem sempre administrou, quem sempre geriu os recursos da educação foi o executivo. Esse dinheiro, nesse tempo todo, sempre caiu, e cai até hoje, na conta da prefeitura. E em janeiro deste ano de 2018, a União só veio criar uma portaria para fazer com que essas três leis fossem cumpridas na íntegra. Então, no dia 29 de janeiro de 2018, saiu a portaria obrigando Distrito Federal, estados e municípios a criarem o Fundo Municipal de Educação. É como se fosse a saúde. A saúde não é agora saúde plena, prestação específica da saúde, os recursos específicos da saúde. Agora, os recursos da educação, eles não serão, a partir da criação desse fundo, os recursos não cairão mais na conta da prefeitura. O fundo, ele vem, a partir da criação desse fundo, será criada uma conta específica para que todos, sem exceção, inclusive dos recursos próprios, os 25% que o município é obrigado a investir na educação, também tem que ir para este fundo. E eu não sei se todos sabem, mas os recursos dos precatórios, que é uma verba milionária que todos os municípios do país estão recebendo, alguns já receberam, outros estão por receber agora em 2019, quem sabe, agora em 2018, alguns municípios ainda recebam, estes recursos também deverão ir para este fundo. E no projeto de lei 03/2018, que foi encaminhada a esta casa, ele não vem especificar claramente, ele fala dos recursos da educação de um modo geral. E quais foram as nossas sugestões de indicação aqui? No artigo 1º, ele vem dizer que a remuneração dos professores, especialistas, pessoal de apoio e auxiliares, e aí a gente pede, senhor presidente, para inserir no projeto de lei, essa é uma solicitação dos trabalhadores em educação, que sejam especificados os 60% destes recursos, que também, com base nas três leis citadas aqui anteriormente,
que é específico dos professores e especialistas em educação, que alguns aqui denominam especialistas ou coordenadores pedagógicos. No artigo 2º, a gente vem pedir para acrescentar, lá já fala, quaisquer recursos destinados à área de educação básica e infantil, e aí a nossa sugestão de alteração é incluindo aí os recursos do denominado precatórios do Fundef. Nós sabemos que os precatórios do Fundef não é uma verba que vai entrar todo mês. O que são os precatórios do Fundef? É uma diferença que o governo federal deixou de repassar aos municípios de 96 a 2006. É como se tivesse que todo mês mandar 1 milhão e só mandou 800 mil. Esse dinheiro foi acumulando. Os municípios ingressaram com uma ação na Justiça, pedindo para a União fazer essa correção e devolver essa diferença aos municípios. É como se os professores, todo mês, naquela época, tivessem que receber. Por que nós entendemos, e as 3 leis também vêm justificar isso, por que nós entendemos que 60% destes precatórios pertencem aos professores? Porque os professores deixaram de receber estes recursos na época. Foram salários congelados, foram sem reajuste, foi sem abono. Por quê? Porque a União deixou de enviar aos municípios o que realmente deveria ter sido enviado. A União, depois dessa ação impetrada pelos municípios, a União reconheceu o erro, querendo ou não, reconheceu o erro, e só agora, desde o ano passado, a União começou a pagar. E Medeiros Neto tem uma verba de precatórios do Fundef, nada mais, nada menos, para receber, a previsão é ano que vem, 2019. E você pode perguntar assim, mas vocês já estão cobrando hoje? Mas o projeto de lei do Fundo Municipal de Educação tem prazo, e é para ser criado agora. Tá? Então, desde janeiro, que saiu a portaria para a criação desse Fundo Municipal de Educação, por isso que nós estamos aqui, para inserir essas alterações neste projeto de lei, para que os precatórios do Fundef não fiquem fora deste projeto de lei. Professora, só uma parte. Pois não. Para que os outros professores e o público que está nos assistindo entenda que desde janeiro já deveria ter vindo para esta casa para a gente estar fazendo essa discussão agora. O prazo vence agora, se eu não me engano, no final do mês, né? Dia 15 agora? De julho. Não, pois é, mas como é uma matéria complexa, isso devia ter pelo menos 60, 90 dias para a gente fazer as coisas tudo certinho. Deveria ter recebido isso em janeiro mesmo, ou fevereiro, quando abriu aqui. É só para que as pessoas fiquem sabendo, professora, o tempo que deixou engavetado e não mandaram para aqui. A União emitiu uma portaria em 29, foi publicado no Diário Oficial no dia 29 de janeiro, essa portaria de que os municípios seriam obrigados a criar este fundo. E foi dado um prazo na época, em janeiro, foi dado um prazo de 60 dias. Então, ou seja, os municípios tinham até 30 de março. Só a parte aqui, professora, essa questão que a União colocou agora, essa portaria no dia 29 de janeiro, mas só para lembrar que esta lei do Fundo Municipal de Educação, ela foi constituída no ano de 1993 e já tem municípios que desde 94 já implantaram isso. Então, assim, são erros nossos, que pelo nossos fundo, gestores, né? Pelo Isso. fundo. Que já era, os executivos, na verdade, todos os prefeitos, até hoje não quiseram e nem querem a criação do Fundo Municipal de Educação, porque eles fazem as manobras do dinheiro da educação para tampar buracos em outros setores. Né? E é por isso que nós estamos querendo essa... Inclusive, o artigo 69, inciso 5º da LDB, que é a Lei 9394, olha, desde 96, olha o que ela diz, a gestão dos recursos destinados à educação compete às secretarias municipais de educação. Então, não é novidade. Porém, como o vereador Cabral bem colocou, município nenhum dava esta autonomia para as secretarias de educação. Agora,
os municípios, os gestores são obrigados, e eles têm prazo para isso, para criar esse Fundo Municipal de Educação, e agora, realmente, a lei vai ser cumprida. Será os recursos serão administrados pelas secretarias municipais de educação dos municípios. Olha o que nós estamos sugerindo aqui. Quem vai fiscalizar? E aí a gente pede para incluir, olha o que a gente pede de inclusão, sugestão de alteração no projeto de lei aqui. No artigo 3º, a gente pede para acrescentar um parágrafo único aí. Excepcionalmente, depois de lido o parágrafo 3º, que está aí no projeto de lei, excepcionalmente, a gestão e a administração dos recursos do denominado precatórios do Fundef, obrigatoriamente, estão condicionados à elaboração de um plano de ação, onde, dentre outros direitos, garanta o cumprimento do percentual mínimo dos 60% para professores e coordenadores, conforme preconiza o artigo 22 da Lei 11.494, de 2007, devendo... Aí vem, Márcia, sua dúvida. É a nossa sugestão de inclusão. Os recursos deverão ter um plano de ação que deverão ser elaborado por uma comissão paritária. Esta comissão deverá ser decretada pelo Executivo Municipal. E quem deverá fazer parte dessa comissão? Membros do Executivo, representantes da Câmara de Vereadores, representantes do Conselho Municipal de Educação e representantes da APLB Sindicato. Esta é uma das sugestões que nós estamos pedindo para ser inserido. No artigo 4º, nós ainda pedimos para acrescentar o seguinte: aí na lei fala que quem irá administrar, fiscalizar os recursos ou a aplicação dos recursos será o Conselho Municipal de Educação. Nós estamos pedindo que, além do Conselho Municipal de Educação, inclua também o Conselho do Fundeb, porque o Conselho do Fundeb já é um órgão fiscalizador. Ele só vem auxiliar ainda mais o Conselho do Fundeb. Então, os recursos serão fiscalizados tanto pelo Conselho Municipal de Educação quanto pelo Conselho do Fundeb. E eu queria fazer um esclarecimento, que nós já tivemos problemas em algumas gestões anteriores, não sei se 2, 3 ou 4 gestões anteriores, onde a APLB era excluída dos conselhos. Sabe por quê? Porque nós cobramos, nós queremos saber o que foi gasto com os recursos da educação, da forma correta. E, graças a Deus, para a tranquilidade da categoria, a PLB faz parte tanto do Conselho, atualmente faz parte tanto do Conselho Municipal de Educação, quanto do Conselho do Fundeb. Então, nós temos representantes, não somente de professores, mas representantes da APLB Sindicato. Por isso que nós estamos sugerindo que a prestação de contas sejam tanto para o Conselho Municipal de Educação, quanto para o Conselho do Fundeb. E... o último, no artigo 7º aqui do projeto de lei. Só um pouquinho. Pois não. Eu estou aqui analisando as emendas aqui e você sugerindo aí. O que eu estou achando melhor? À medida que você for sugerindo, a gente já pode ir apresentando as emendas. Ou discutindo. Não dá certo, não?
Na hora da votação, se precisar de algum esclarecimento, eu posso acrescentar. Mas eu vou falar a última aqui. Dá para ouvir? A última alteração que nós estamos sugerindo no artigo 7º aqui do projeto de lei, a nossa sugestão de alteração é, aí no projeto, continua dizendo que a prestação de contas será somente ao Conselho Municipal de Educação, e a gente vem sugerir para inserir também o Conselho do Fundeb, e que esta prestação, no projeto de lei, tem que a prestação sintética, ela deverá ser feita mensalmente e a analítica anualmente. O que é que nós estamos sugerindo? Que essa mensalmente continue, mas que esta prestação de contas analítica, que é aquela mais detalhada, ela seja, ao invés de anualmente, semestralmente, para facilitar até a análise dessa documentação e poder fazer alguma alteração, caso seja necessário. E parágrafo único desse artigo 7º, a gente sugere o seguinte, que fica a critério dos conselhos, porque na lei aí não tem, que fica a critério dos conselhos requerer a qualquer tempo documentos que achem pertinentes para análise. Então, nós queremos deixar aqui a nossa sugestão de alterações nesse projeto de lei e dizer que nós confiamos nesta casa, que é a casa legítima, que representa o povo, e, em especial, também os trabalhadores em educação. E nós sabemos que precatórios do Fundef é verba da educação. E, como eu citei, as 3 leis, tanto a 11.494, a 9394 de 96 e a 11.738, todas elas vêm reforçar que seja quaisquer recursos do Fundeb ou antigo Fundef, é 60% professor e 40% demais despesas, tinha que ser mais, e demais despesas da educação. E nós contamos com a preciosa colaboração e apoio dos nobres vereadores. Medeiros Neto vai receber uma verba milionária. 57 milhões de reais. Olha, eu quero fazer só um esclarecimento. Senhor presidente, me permita fazer, só um minutinho, pessoal. Olha, fica à vontade. As 3 leis, como eu acabei de colocar, ela vem dizer que, independente do valor, 60% é para remuneração, 60% é dos professores. E como bem foi colocado aqui, os conselheiros do TCM, que emitem pareceres, são pessoas comuns, indicados, e alguns conselheiros de TCM da Bahia, eles vêm sugerir que os municípios não devem dar essa verba para professor, não. Olha o absurdo, porque professor vai ficar rico e não vai querer mais dar aula. Olha, é um tipo de comentário insano, sem lógica e que não tem fundamento nenhum. Nosso advogado, ele costuma dizer o seguinte: lei não se discute, lei se cumpre. E se está na lei, tem que ser cumprido. E é isso que nós queremos, o apoio desta casa que realmente representa o povo. Senhora Eliane, eu gostaria só de tirar uma pequena dúvida, por favor.
Pois não. Só um minuto, pessoal. Eu concordo com a senhora que os 60% são dos professores, mas como é desde 1996, De 96 né? a 2006. Aí vão ser todas aquelas pessoas concursadas, mesmo aqueles que hoje já estão aposentados ou falecidos, vão ter esse direito. Como é o maior problema dessa verba milionária é que nós temos que ter, eu acho que deve partir da PLB, junto com os professores, né? Como vai ser realmente essa divisão, porque nós temos professores aposentados, temos professores que faleceram e não receberam. Os herdeiros têm direito de receber. Então, isso é muito importante, que tem que estar escrito. A única coisa, Laurentino, senhor vereador, é uma pergunta que, se você me perguntar, eu não tenho resposta, nosso advogado não tem resposta, o diretor da PLB estadual não tem resposta. Por quê? Ainda está em fase de discussão. Alguns servidores que ingressaram no serviço público, que se efetivaram de 2006 para cá, eles querem saber se eles vão receber ou não. E tem municípios, eu vou falar pela Bahia, tem municípios na Bahia que foram feitos acordos. Olha, os 60% X vai ser para professores da época, outro X para pessoal de apoio, outro X para professores que ingressaram depois. Esta é uma discussão, infelizmente, não. Pelo menos até hoje. O vereador Laurentino está perguntando se os contratados serão beneficiados. Ainda não se discutiu sobre isso, mas até onde eu tenho conhecimento, infelizmente, eles não fizeram parte, até onde já deu certo, onde já foi distribuído. A única coisa que será definida ainda é quais serão os servidores beneficiados. Serão todos? Serão só os da época? Serão os que ingressaram depois? Isso é uma discussão que será levada em consideração ainda. O que nós precisamos, neste momento, primeiro, é garantir a chegada desse recurso e a destinação dos nossos 60%. Este é o nosso primeiro objetivo. Eliane, você depois, me permite? Pois você não. Me permite? Você está de parabéns pela explanação, como sempre. Obrigada. Né? Você está de parabéns. Realmente essa casa precisa de uma mulher também atuante, igual você, igual Cida, igual Arlete. Né? Que se você vir candidata, que seja bem-vinda. Eu acho que você merece. Não. Você merece ser prefeita dessa cidade. Porque aí... Obrigado, não. Gato. Porque aí a classe dos professores vai ser muito bem representada, eu tenho certeza. Olha, Eliane, eu quero deixar uma coisa bem clara para você e os professores. Só um minutinho, pessoal. Ó, gente, esse dinheiro, ele vem. Isso não é utopia, não, ele vem. Vem. Vereda. Se Deus quiser. Vereda já está na chegou, conta. salvo engano, 6 milhões de reais. Né, os professores de lá, Eliane, eles sabem da aproximação que eu tenho com os professores, né, e do bem-querer que eu tenho com todos os professores. Eles me procuraram. Eles me procuraram pedindo que eu fosse até a Câmara de Vereadores lá, né, falar por eles. Porém, por que eu não fiz isso? O presidente da Câmara é muito meu amigo também. O prefeito é meu amigo. Né? Então, assim, eu fiquei sem jeito de ir naquela casa, né, onde já tem 9 representantes. Não. Né? E falar por eles. É porque eu tenho uma relação muito boa também com os moradores de Vereda. Então, assim, esse dinheiro, ele vem. Vocês podem ter certeza que ele vem. Se Deus quiser. Né? Não sabe se vai vir em 2019. Tomara que venha logo. Isso. Né? A data certa, eu acho que ninguém sabe. Porém, o que eu queria sugerir, senhor presidente e meus colegas vereadores, se possível, eu acho que essas emendas que nós já que Eliane sugeriu, nós colocamos no papel. Certo, doutor? Então, assim, se vamos colocarmos mais emendas, eu sugeria, né, que Eliane também estivesse presente, se pudéssemos marcar, igual marcamos com a Lourdinha, para ela também dar sugestões além disso. Obrigado. Ok. Entendeu, Eliane? Se for possível, presidente, marcarmos,
né, que ela também esteja presente, igual quando a Lourdinha esteve. Com certeza ela tem que estar presente. Quem mais entende dessa área é ela. É ela, é verdade. Ela tem que estar. Obrigado. Obrigado, Eliane. Fica à vontade. Qualquer coisa, queria fazer os nossos agradecimentos em nome de todos os trabalhadores da educação de Medeiros Neto e dizer que nós confiamos nesta casa, a quem nós confiamos o nosso voto e que temos certeza que estamos sendo muito bem representados. Muito obrigada a todos.